Bora lá, galerinha. O novo Jeff the Killer é perturbador do canal do Viral Quest, gente. Vídeo novo que ele acabou de postar aí, acabou mais ou menos, né? Faz um dia. Sobre o Jeff the Killer, eu achei bem curioso. E o novo, o que será que se trata? Vocês sabem que eu tenho uma relação aí com essas creepypastas. Eu curtia bastante quando eu tinha lá meus 14 anos, acho que provavelmente Viral Quest também. E a maioria de quem me assiste aí também, né? Eu até fiz uma live esse tempo atrás, quem não viu, eu até recomendo que veja lá, que foi bem divertido, que eu fiz uma live assistindo essas creepypastas antigas e tal, foi bem divertido. E fiquei interessado em entender o que se trata esse novo Jeff the Killer. Bom, vambora, gente, sem muitas delongas. Espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? Vambora, então, sem muitas delongas para esse vídeo. Olá, amante do terror. Olá! Jeff the Killer, uma Ó, creepypasta clássica lá clássica de mesmo. 2011. Todo mundo que era engajado em creepypastas naquela época conhece ela. Era uma das Go to sleep? mais Nossa, populares que e eu vergonha, antigamente cara. já falei sobre. Ela tinha uma história simples, que naquela época conseguia assustar. Até porque as creepypastas eram coisa nova e todo mundo era facilmente impressionável. Mas o tempo foi passando e as histórias de terror foram ficando cada vez mais sofisticadas, É que era uma história de terror da internet, era algo muito diferente, se for pra pensar com realmente, né? novas Era coisa. criaturas surgindo e creepypastas também. E por volta de 2015 e 2016, a era de ouro delas acabou, porque as Sim. pessoas começaram a questionar a qualidade de algumas A creepypastas, era de ouro delas, acho que tipo 2013 e tal, né? Eu acho que foi e uma bem. delas fui eu. Uns meses atrás, eu postei esse vídeo. Muito A ruim. creepypasta do Jeff the Killer é muito ruim. E nele eu falei tudo, todos os motivos de eu achar essa creepypasta Ah, fiquei interessado nesse vídeo, parece ruim. Até legal. tinham outras versões, mas elas não salvavam tanto assim. Tudo girava em torno de uma coisa: Jeff ter se tornado um assassino, porque sim, pra mim não É. importava o quanto Ah, vamos ser sinceros, não tinha muita história mesmo. Nenhuma dessas creepypastas. Slender mesmo não tinha também, assim. Era tipo, as pessoas meio que criavam personagens e era isso, sabe? E você. Eram as ações que eles faziam depois, né? O Jeff the Killer, você fazia histórias. Tinha histórias do que ele fazia, dele ir atrás das pessoas e tudo mais, e jogos do Slender e tudo, né? Mas. Tipo assim, o personagem mesmo não tinha muito background mesmo, né? tentassem fazer ele Mas tinha alguns que tinha, né? O Ben Drowned mesmo que apareceu aqui. Esse tinha bastante background, né? sofrer. Não existia motivo pro Jeff ter simplesmente matado a sua família inteira, se foram outras pessoas que fizeram aquilo, especificamente os Bullies. Então, o meu veredito Caraca. era que a creepypasta do Jeff the Killer é de fato ruim. Mas enquanto eu tava navegando pela internet, eu me deparei com esse vídeo. A Hill Eu Road. reescrevi Jeff the Killer, Ok, um vídeo feito interessante. Nossa, pelo 2 horas? Astra. Daí eu postei no Twitter Legal. perguntando se tinha salvação. Até porque eu não queria gastar 2 horas e mais uma versão Gostei dessa arte que o Viral Quest tá usando aí. Maneiro, chula né? do Jeff the Killer. E muitos disseram que valia a pena. Então, eu decidi assistir. E eu vou te falar, essa história conseguiu prender a minha atenção, do início ao fim. Então, alguma melhora teve. A Ok. história, essencialmente, ainda é a mesma, mas tem detalhes que mudam tudo. O vídeo do Pastra em si tem quase 2 horas, dividido em 9 capítulos, porque conta com Resuma para vários nós, Viral detalhes sobre Quest. cada personagem, testemunhas de vítimas, descrições detalhadas de cenas, mas aqui eu vou dar uma versão Interessante. resumida, então não se preocupe. O vídeo em si vai estar na descrição, mas infelizmente não tem uma legenda oficial E eu não speak em English. português, então eu espero que você tenha feito as suas aulas no Duolingo. Hum. Meu Deus, gente. Então vamos ver, cara. Tô curioso pra ver o que vai ser essa nova versão. Aparentemente é a mesma história, só que mais. Com aquele tempero, né? O vídeo começa nos mostrando Bem, uma vítima. mais bem formulada, né? Uma vítima de um assassino desconhecido. Entrou alguma coisa no meu olho que tá me incomodando de uma forma, meu O Deus. nome é Jay Douglas, que era um cara comum dormindo na sua casa. Tava acontecendo uma tempestade muito forte na cidade, com trovões e chuvas muito fortes. Ele tinha uma cortina preta que protegia contra a luz dos raios, mas não do som. E então, um trovão muito alto acordou ele. O Jay acordou de ressaca, morrendo de sono e de dor de cabeça.
Mas antes de voltar a dormir, ele sentiu uma corrente de ar estranha. Só que ele sempre fecha tudo quando vai dormir. Então ele começou a olhar em volta para ver de onde essa fonte estava vindo. E pulou de susto É o quando viu Jeff. uma silhueta. Então ele rapidamente acendeu uma lâmpada e era só uma pilha de roupas sujas de mais ou menos uma semana. Cara, mas eu vou dizer, quem nunca se assustou com isso já? Vocês nunca chegaram em casa e tinha tipo uma blusa, uma coisa, uma cadeira, ou pendurada em algum lugar e parecia que era uma Ele riu pessoa, um pouco mano? da situação Hoje eu me assustei e com a isso. luz que ele acendeu ajudou a ver de onde o vento estava vindo. A porta do quarto estava entreaberta e mexendo como se alguma coisa tivesse feito contato, e ele achou isso muito estranho. Então, ele levantou da cama para ver o ambiente fora do quarto. Olhou para a esquerda, tinha um corredor escuro. Olhou para a direita e tinha a sala de estar. Mas tinha um problema na sala de estar. Uma das janelas estava escancarada. E, como eu tinha dito antes, ele sempre fecha tudo quando vai dormir. E então ele se perguntou se abriu a janela quando chegou em casa, e foi cambaleando até a janela e fechou ela. O Jay voltou pro quarto e praticamente pulou na cama, e nem se cobriu de novo. Antes de dormir, ele notou outra coisa estranha. Tinha um cheiro de cigarro e gasolina empesteando o quarto. Assim, Ok, isso é meio estranho se você não o Jay fuma. fumava, Ah, então. mas o cheiro de gasolina era novo. Mas ele não ia se levantar de novo. A enxaqueca Já tá com tava sono? martelando e o sono também. Então, ele só voltou a dormir. E é aquilo, né, cara? Quem nunca deitou na cama aí, colocou a coberta por si assim, falou e achou que tava protegido dos espíritos? Quem nunca assim? Quando eu era criança era assim, mano. Eu ficava com medo, eu me escondia debaixo das cobertas, assim, como se o espírito não fosse perceber que eu tava lá, Ignorando né? o cheiro. No dia seguinte, o Jay Douglas foi encontrado morto, com a garganta cortada de fora a fora. Ou. Ok. Depois do incidente, a gente é apresentado aos investigadores Pô, é interessante, tá? Tá bem feita a história, eu tô Samuel curtindo, Morgan ok. e Norman Keller. O Samuel era mais velho e o veterano, e o Norman era mais novo e o novato. Os dois foram designados para investigar esses assassinatos e descobrir quem é o assassino. Só que esse é um caso muito complicado, porque esse assassino não deixa rastros e se esconde como ninguém. O Samuel investigava a cena do crime quando Norman chegou com as novidades. Ele disse que contatou pessoas que sobreviveram ao encontro com um possível assassino. As vítimas eram todas parecidas. Homens caucasianos, morenos, ao entorno de 20 anos de idade. Ou seja, ele tem um tipo específico de vítima, ou uma vítima em específico. Ele não tinha Interessante. provas, mas chamou as testemunhas para contar as suas histórias, e se as histórias fossem parecidas, então eles tinham uma pista. Eles foram até a delegacia com um total de 3 testemunhas: Bruce McDonald, Ashley Carter e Jonathan West. Eles ouviram todas elas com atenção, garantindo que ele seria pego. Eu não vou detalhar todas as histórias, eu vou dizer o que elas têm em comum. Samuel Mas é interessante saber que existem esses detalhes no vídeo original, né? e Norman Interessante. ligaram vários pontos. Todas Imagina o trabalho que deve ter dado, o cara manja muito de roteiro, né? as descrições da aparência batiam. O assassino vestia um moletom branco, ensanguentado e sujo, e jeans azul nas mesmas condições. A face era pálida, com cicatrizes de queimaduras de 3º grau, olhos esbugalhados e pretos em volta. Um sorriso anormalmente largo, que ia literalmente de orelha a orelha, e um cabelo longo, sujo e despenteado que ia até o ombro. Também tinha um cheiro forte de cigarro e gasolina, mas não só a Cara, é assim, a história tá muito maneira e tal, tô achando bem interessante, mas é engraçado, assim, pra mim, porque pra mim, o Jeff the Killer, até a aparência dele, pra mim, é um negócio muito 2014, 2013, né? Tipo assim, pra mim, toda vez que ele, pô, descrevendo o personagem, assim, pra mim, dá uma memória, assim, tipo, pô, eu lembro de, tipo assim, sabe, uma espécie de nostalgia, por assim dizer, desse tipo de personagem, sei lá, por algum motivo. aparência. As aparições tinham um padrão. Ele só aparecia de noite quando as vítimas iam dormir, quando não podiam se defender, e se ele fosse descoberto, tentava matar mesmo assim, e se por acaso fosse ferido ou contestado, ele fugia. O assassino falava como se já conhecesse eles, como se eles fossem da família dele, como se fossem seus irmãos. Isso levou Samuel a acreditar que ele estaria procurando por alguém em específico com a mesma aparência,
e por isso teria se confundido. Só que, embora as 3 testemunhas sejam parecidas, tiveram 2 detalhes que foi o checkmate. As 2 primeiras testemunhas mencionaram Ah, o o cheiro de gasolina? Mas por que disso daí? forte cheiro de Então, cigarro e gasolina. A terceira mencionou que ele e a esposa estavam acampando e deixaram uma fogueira acesa. Quando o assassino chegou na beira do acampamento, ele ficou encarando a fogueira como se estivesse num transe. Então Norman chegou em uma conclusão. 2 anos atrás, aconteceu um incêndio na casa dos Woods, que tiveram que se mudar para um lugar caraca. novo, e os membros da família eram a mãe e os 2 filhos, Leo e Jeffrey Woods. Ah, Não muito quem será que é esse tempo Jeffrey? depois de se O assassino deve ser o Leo, né? Só pode ser, não é o Jeffrey. mudarem, a mãe foi morta. Leo conseguiu sobreviver e se mudou para um apartamento isolado, e o Jeffrey desapareceu. O que eles precisariam fazer é ir atrás de Leo para perguntar tudo o que aconteceu. O Samuel, depois de pesquisar nos arquivos da polícia, ele acabou descobrindo o endereço atual de Leo, e os 2 se dirigiram para lá. Leo era um homem traumatizado. Vivia com um medo constante. Ele até dormia com uma faca debaixo do travesseiro. O apartamento dele era uma bagunça e refletia na sua aparência. A aparência de um homem quebrado. Ele deixou os investigadores entrarem Uou. e começou a contar tudo. Toda a história sobre um monstro chamado Jeff. E fez eles prometerem que, se encontrassem ele, não iriam prendê-lo, e sim matá-lo. Caraca, ok. Esse cara parece ser um pouco perigoso, né? Nossa, mas bem interessante. Cara, tô curtindo a história realmente, tá? Investigação e tudo Como eu mais. disse Pô, daria um filme maneiro, né? Vai dizer. Uma antes, um série, sei lá. incêndio aconteceu na casa da família Woods. O Leo e a sua mãe e pai saíram da casa, mas o Jeff acabou ficando preso sob uma tábua pesada de madeira. O pai dele voltou para salvá-lo, só que muito tarde. Os 2 foram soterrados pelas madeiras flamejantes, e o pai acabou falecendo. Mas o Jeffrey sobreviveu, mas com muitas sequelas. Queimaduras de Cicatrizes. 3º grau, que foram necessários meses de cirurgia para reconstruir o rosto. E ainda assim não ficou nada igual. Ele mal conseguia fazer Caraca. expressões e não conseguia mais sorrir. Até a sua voz Nossa, cara, interessante. Daí ele vai se fazer um sorriso, né? Caraca, que doideira, mudou, mano. que já era baixa, e agora ficou áspera. Leo, Jeffrey e a mãe se mudaram para uma casa nova em outra cidade. Pô, se você chegou até a metade do vídeo aqui, mano, é o primeiro vídeo de vocês no canal, se inscreve aí pra dar aquela força, por favor, tá bom? E deixa um like se possível, tá bom? Vai me deixar muito feliz. Que era bem pior que a anterior, mas era o que tinha. Jeffrey tinha medo de sair. Temia que as pessoas o vissem Não, e imagina, o moleque pegou trauma também, né, cara? O próprio pai morreu em cima dele, no fogo e tudo mais, né, cara? Que horror. E, pô, com a aparência que ele ficou, né? Imagine que ele deve se sentir muito mal quando sai na rua, com os olhares e tudo mais, né, cara? zombassem ou tivessem Então, medo dele. Então, ele sempre saía com um moletom branco com um capuz, escondendo o rosto. Certo dia, eles foram até o mercado e, na saída, encontraram 3 valentões. Os nomes eram Randy, Keith e Troy, que adoravam mexer com Troy é nome de valentão mesmo, né? todos, ainda mais os novatos. Então, o Jeffrey, com aquela aparência, era um prato cheio para eles. Randy começou a zoar a aparência dele, e o Jeffrey não deixou isso barato. Socou a cara dele com fúria. Acho que mexeram com o cara Mas os errado. 3 foram pra cima dos 2. mas- Ainda bem que ninguém se feriu gravemente. E Jeff voltou consternado pra casa. Caraca, tá ficando irado esse desenho ali, No né? colégio, Jeff era uma vítima de bullying constante. Por todos os lados, principalmente o trio. Todo santo dia. Até que, em determinado momento, Randy simplesmente desapareceu. Vários cartazes de desaparecido foram postos por todos os lados, e isso era um mistério para todos, menos para Keith e Troy. Eles acusavam o Jeff de ter matado o Randy, e Leo acreditava que seu irmão era inocente, porque naquela época ele nunca desconfiaria, e era mais próximo de Jeff do que da sua própria mãe. Jeffrey parou de ir para a escola, ficou isolado no quarto quase todos os dias, não falava com ninguém, no máximo com o Leo, e por pouco tempo. Uma certa noite, o Leo entrou no quarto de Jeff, que ficava encarando as chamas do seu isqueiro, e se queimava com cigarros acesos.
se perguntando por que só o pai dele tinha morrido naquele incêndio. Quando o Leo ouviu isso, ele ficou furioso, entrou no Ele quarto meio que talvez se culpa, assim, por ter ido o pai dele e não e disse ele que e seu irmão tudo era mais, né? importante pra ele. Não queria vê-lo dizendo aquelas coisas. O Jeff pediu desculpas, mas disse que era difícil sofrer todos os dias por Com a conta da sua aparência, né? aparência e ainda ser acusado de assassinato. Caraca. O Leo entendeu o ponto dele. Os dois tiveram uma conversa sincera depois de muito tempo e resolveram sair na rua para tomar um afresco. Enquanto eles andavam, se depararam com a dupla, Keith e Troy. Eles estavam agressivos e furiosos e avançaram para cima dos dois. O Troy puxou um canivete e colocou no pescoço do Jeff. Acusava ele de assassinato e revelou Mas eu acho que ele não tava errado não que nesse ponto, antes né? Tipo assim, que foi de fato o Jeffrey que fez isso, do né? Randy desaparecer. Ele disse que estava sendo perseguido pelo Jeff e logo depois disso desapareceu. O Jeff confessou que realmente matou, mas não perseguiu ele. Foi legítima defesa e alegou que o Randy Interessante. tentou esfaqueá-lo em um certo dia. Só que ele conseguiu roubar a faca e o matou. Caraca. E por medo de ser descoberto e Não, acusado, não se entregou, né? escondeu o corpo. Uma vizinha viu toda essa situação e chamou a polícia. Troy e Keith acabaram Pô, mas presos. se era legítima defesa, ele devia ter se entregado e explicado isso, né? Mas E o ok. policial fez perguntas Dá pra entender que ele teve medo de ser culpado, pros né? dois e liberou logo Da depois, polícia não entender isso. dizendo que faria mais perguntas amanhã. Eles então voltaram para casa, só que no caminho, o Jeff estava mais quieto que o normal. Ele não parecia olhar para a rua, parecia olhar pro nada. Então eles chegaram. O Jeff surtou a ponto de acordar a sua mãe. Foi pro quarto dele e começou a jogar tudo que via contra as paredes, até que ele jogou uma caixa que tinha utensílios que eles usavam na escola. E dentro dela, enrolado em roupas, estava o canivete do Randy, suja com sangue seco. O Jeff ficou imóvel no centro do quarto e Leo perguntou por que ele guardava a faca, claro, com muito medo. Jeff Caraca. ficou o encarando. O Leo disse Que horror, cara. aquilo no centro do quarto não era o irmão dele. Parecia uma pessoa Guardou meio que como se fosse tipo uma espécie de troféu, uma parada totalmente assim, mano. diferente, Caraca. com os olhos anormalmente arregalados. O Leo percebeu que não foi mera defesa pessoal e ficou tomado pelo terror. A mãe deles apareceu e perguntou Realmente, eu sou muito ingênuo de ter acreditado que o Jeff tava só se defendendo, o que né? estava acontecendo. O Leo não pensou muito, só correu do quarto levando a mãe dele junto. Só que ela parou e exigiu uma explicação. O Jeff ficou parado no corredor escuro, segurando Fica aí o não, canivete, vai embora. encarando o tempo todo. A mãe, obviamente, foi tentar dialogar com seu filho, só que o Jeff avançou com uma velocidade impressionante e derrubou ela no chão. E a esfaqueou no pescoço. Ah. E quando ele fez isso, ele nem olhava nos olhos dela. O tempo todo ficava encarando o Leo. Nesse momento, o Jeff revelou a sua verdadeira natureza. Foi ele quem iniciou o incêndio. O plano era que todos morressem, mas só quem foi o Meu pai. Deus, caraca, eu realmente não esperava esse plot Ele twist, foi pelo caraca. Leo. Se ele não tivesse Eu tinha acordado pensado os pais, todos teriam morrido de uma só Nossa, pior que tinha. Nossa, era lógico, né? O cara tinha até falado de gasolina e tudo vez. mais. E Nossa, não teria muito que ser burro, tão né? trágico. O Jeff queria se matar e levar toda a família dele junto. Disse que vivia em constante agonia. O desejo de matar sempre esteve com ele e se sentia um fracasso por estar com pessoas que não podia matar. E disse que, se tivesse um Deus lá em cima, ele estaria zombando dele nesse exato momento por ser um fracasso. O Leo concluiu naquele momento que não tinha sido o fogo e nem o bullying que tinha feito aquilo com ele. Leo viveu a vida toda ao lado de um monstro vestindo pele humana. O Jeff era ruim por natureza. Aquele, por outro lado, era o dia mais feliz da vida de Jeff. E lembra do que eu disse sobre ele não poder sorrir? Então, ele mesmo que fez o sorriso. Pegou aquele canivete e fez um rasgo enorme de orelha a orelha. E a face, que já era horrenda, ficou pior ainda. O Leo então correu para o quarto e se escondeu dentro do armário. Só que acabou sendo encontrado porque quase vomitou com o cheiro forte de gasolina e cigarro lá dentro. O Jeff o jogou no chão e prendeu, dizendo as seguintes palavras: Oh, não! It'll be all right, Lou.
When you next wake up, we're gonna Se see acordar de Mom novo, and vai ser Dad encontrar com again. a mãe e pai. Meu Deus. Just Só. go to Volta a dormir, caraca. Mas o Liu conseguiu se desvencilhar Porra! e correu da casa pedindo ajuda. O vizinho saiu e chamou a polícia. Não, tá maneira a história, vamos dizer. Tá bem feita mesmo, Mas cara. quando eles Caraca. chegaram, o Jeff já tinha sumido. Daí se chega nos dias atuais. Depois que o Liu contou toda a história, Não, mas os o Liu conseguiu fugir mesmo assim ainda no final, né? Pô, investigadores foram parabéns embora pra ele, né, cara? assegurando que iam pegar o assassino. Mas o que não Vamos perceberam ver. é que o Jeff estava lá o tempo todo. Norman e Samuel não perceberam que estavam sendo seguidos e Jeff só esperou uma oportunidade para entrar pela janela e se esconder dentro do armário. A intenção dele era matar o Liu enquanto ele dormia, mas acabou cometendo um erro. Deixou a janela aberta, o que acabou deixando o Liu alerta e eventualmente acabou encontrando o Jeff. Os dois entraram em uma luta corporal e só um dos irmãos iria sair vivo. E infelizmente, não sabemos quem. Aqui, eu vou ser sincero com você. Cara, muito Eu da hora. simplesmente Muito maneiro. adorei. Eu também essa achei história. achei irada a história. Cara, eu consegui imaginar total você fazendo um filme com isso. Putz, seria muito legal, né, cara? Você faria a primeira parte, sim. Você poderia fazer, tipo, a primeira parte, até metade do filme quase, bem investigação, assim, você seguindo os dois detetives, investigando os casos e tudo mais, e tendo certa dificuldade, assim, pra tentar perceber que o Jeff é o menino lá dessa casa queimada e tal, às vezes fazendo vários não sei o que, até chegarem nisso. Daí, eles vão até o Liu e lá, você tem quando eles vão conversar com lá, você tem um flashback, mostra a infância deles e tudo mais, e quando termina o flashback, dá com a cena final do Jeff estando lá o tempo todo. Nossa, seria irado, né, cara? Seria insano demais, cara. Oh, nossa senhora, alguém contraste esse pastra aí e faça um filme disso, cara. Que orçamento que isso vai, mano? É só comprar um capuz e uma maquiagem aí e fazer o filme, cara. Tá louco? Porque a gente tem 3 Pô, detalhes da hora pra principais. caramba, bem interessante. Primeiro, o Jeff não é um coitadinho que virou assassino depois do bullying. Ele é um monstro desgraçado por si só, desde né? Desde o nascença. começo. Sempre teve desejos assassinos. Mas ele não é só um maníaco impulsivo. Ele É engraçado teve como essa desejo- imagem, hoje em dia, tipo assim, ela já foi muito assustadora e tudo mais, só que hoje em dia ela me passa muito mais uma vibe de que ela foi feita em IA, não parece? Esses bagulho meio borrado, assim, me lembra muito a imagem que é feita em IA, tá dos ligado? assassinos. Me parece Mas pra caramba. ele não é só um maníaco impulsivo. Ele é um estrategista. E bolou todo um plano para se matar junto da sua família de uma só vez. Segundo, E que não deu muito certo, né? Isso é interessante. o Jeff the Killer não mata qualquer um a esmo. Ele tinha uma motivação para isso. A teoria é que ele acreditava na possibilidade de ter um paraíso do outro lado. E era para lá que ele queria enviar toda a sua família. Tanto que, quando Interessante. ele ia matar o Leo da primeira vez, ele fala pra fechar Na mente dele ele não vê, ele não, é aquele vilão, né? Dizem que eu não vi aonde que eu vi isso já, que existem alguns tipos de vilão, né? E tem o vilão que é o vilão por ser vilão, que gosta de fazer o mal, e tem o vilão que acha que tá fazendo bem, né? E nesse ponto de visão, o Jeff, ele acha que tá fazendo bem, porque ele tá mandando as pessoas entrar pra um lugar melhor, né? os olhos, porque Interessante. quando acordasse, todo mundo ia estar junto de novo. E quanto às outras pessoas que ele matou, elas tinham um padrão. Todas elas eram parecidas com o Leo, mas isso não foi porque ele simplesmente se confundiu, apesar de ser cego de um olho. Ele criou esse padrão de assassinato para justamente os detetives chegarem nessa conclusão. Assim, ele poderia seguir eles até a localização atual do seu irmão. Então, caraca, foi um método dele, E ok. terceiro, o Jeff não Ok. é imortal. Ele só não é burro. Ele sabe se esconder e provavelmente já observou Ele não é uma espécie de entidade também. Eu já vi lugares que colocavam ele como uma entidade. Sei lá, que o cara conseguia, sei lá, se mover pela sombra, não sei, a tá ligado? vítima muito antes de sequer entrar na casa dela. Sabe se ela tem armas ou não, se tem companhia ou não. E também reconhece a sua própria face e sabe que quando as pessoas veem ela, E sabe que é um cara que é facilmente reconhecível aí por onde passa, tendem né? a ficar em choque. Por isso que ele faz questão de parecer mais uma criatura horrível do que um ser humano, ficando mais fácil de matá-las. Fora que ele prefere matar elas enquanto estão dormindo, cortando as suas gargantas para que elas se Não- afoguem no próprio sangue.
Mas agora eu quero saber de você. Não consigo nem gritar, nem fazer caraca, né? O que Que você horror. achou dessa Não, reescrita? achei muito legal, Ela cara. Achei bem da melhorou hora, a hein? creepypasta? Achei Ou continua a muito bom. mesma coisa? Eu só sei que, Pô, que esse cara faça do Slenderman, faça de outros personagens também, que foi bem se legal, você né? ouvir algum som de noite, ficar em dúvida se deixou a janela aberta ou não, ou começar a sentir um forte cheiro de cigarro ou gasolina no seu quarto, Tem cheiro de gasolina melhor aqui? não voltar a dormir. Ai, tá me batendo um soninho. Só que faltava, né? Ai, gente, muito legal, muito maneiro. Adorei o vídeo, foi sensacional. Muito bom, como sempre, os vídeos do Viral Quest. E achei fantástica essa reescrita da creepypasta. Deixem as opiniões de vocês nos comentários. Achei que daria perfeito um filme, uma série, não sei, queria muito ver isso. Acho que seria super legal. Mas, enfim, foi muito divertido. Se puderem, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.